Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico relevante na nossa prática, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Dr. Guilherme Almeida conversamos sempre algum tema relevante. E hoje, Gui, vamos falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o herpes zoster, né? Vamos falar de um outro vírus, após o Papo MedCode da semana passada, que é o vírus da catapora, o vírus varicela zoster. Mas, Áureo, hoje a gente não vai ter uma pegada para falar de varicela propriamente, falar de catapora. Vamos tentar focar um pouquinho no herpes zoster, que é um assunto super aí badalado. Volta e meia alguma pessoa famosa tem herpes zoster e posta na internet e a imprensa faz reportagens sobre isso. É uma doença super comum, né? Volta e meia eu recebo no meu WhatsApp um conhecido do conhecido com uma foto de uma lesão. Pergunta, Guilherme, o que é isso aqui? E é um transtorno, né? Uma lesão, a gente vai falar, né? Uma lesão dolorosa e tal, e ultimamente tem estado mais na imprensa, vamos dizer assim, porque inventaram a vacina, né? Finalmente, É né? verdade, é Ano verdade. passado a gente teve, graças a Deus, a primeira vacina. Então, obviamente, o laboratório quer vender vacina, né? Eu pensei que você ia falar do Justin Bieber, né? Que o Justin Bieber Bieber. teve herpes zoster, né? Ele teve até acho que paralisia Oftálmico facial, e né? teve paralisia facial, que é a síndrome de Hansen-Hunt, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso. Mas o Áureo não é um grande fã do Justin Não, Bieber. nada fã do Justin Bieber. Não, eu sou fã do Justin Bieber. Eu acho o Justin Bieber sensacional, né? Tem uma voz excelente, canta muito, tem ótimas músicas. Eu sou quase um adolescente, né, gente? Então, Eu por sou favor. mais do heavy metal, né, cara? Então não dá pra ser fã do Justin Bieber. Beleza, meu amigo. Então, o VZV, né, o varicela zoster vírus, é um dos herpes vírus. Antigamente ele era conhecido como herpes 3, né? E também a transmissão é por contato com lesões do vírus, contato com alguém que tenha catapora, contato com alguém que esteja com herpes zoster, né? A maioria de nós acaba pegando catapora quando é criança. Tem aquela coisa, na nossa época tinha aquela coisa, quando Mais comum, né? um tinha catapora, as mães botavam logo todo mundo junto. Pra todo mundo ter catapora logo. Para todo mundo pronto. ter catapora junto de uma vez, É. não é isso? Existe uma máxima que as pessoas têm catapora uma vez só na vida. Isso é mentira. Eu tive 2 vezes catapora, tá? E já vi outros casos de pessoas que tiveram mais vezes. Isso não é real, tá? Mas, no geral, esse vírus da varicela zoster fica latente ou no gânglio trigeminal para fazer o herpes zoster, né? Oftálmico, né? Por exemplo, do ramo oftálmico do trigêmeo. Ou fica lá nos gânglios torácicos ou lombosacros, e vão ter manifestações intercostais, manifestações sacrococcígeas, manifestações cervicais, né? E essa reativação, ela geralmente acontece por imunossupressão, uso de um medicamento, desequilíbrio de um diabetes, por ser uma pessoa muito idosa, por estar fazendo quimioterapia, estresse físico, mental, falta de sono, exposição ao sol, tudo que a gente falou, às vezes trauma no local, tudo que a gente falou em relação ao herpes simples tá valendo também para o vírus varicela zoster, né? Aí eu queria saber de você, Áureo, quanto frequente no seu consultório de geriatria aparecem idosos com lesões de herpes zoster? Olha, atualmente eu tenho atendido menos do que eu atendia, porque eu parei de atender plano de saúde, né? Então, atualmente eu tenho atendido aí em torno de entre 60 e 80 pacientes por mês no consultório. Eu vou te falar que pelo menos um paciente por mês Aparece com uma lesão de herpes zoster. Pelo menos uma vez por mês eu tenho um paciente lá com herpes zoster. E geralmente Então, é o quê? muito comum. Intercostal, oftálmico, como é que é? O mais comum realmente ou intercostal, né, ou torácica dorsal, né? Dorsal ou intercostal, são os mais comuns mesmo. Mas aparece oftálmico, já apareceu também facial. Sacral, cervical. Cervical, sacral, nunca vi no consultório, não. Mas é muito comum. E geralmente é 1, 2 dermátomos, é pequeno? Não é muito pequeno, não. Mas um dermátomo torácico é grande, né? Sim, incomoda. Eu tô te falando isso, daqui a pouco vai fazer um pouco de sentido, né? Por que eu tô te perguntando isso? Antigamente era chamado de cobreiro, né? O pessoal falava que passava barata em cima, passava cobra em cima e apareciam as lesões, né?
E geralmente é unilateral, né? Mas pode ser bilateral, né? Eu tô falando isso porque se vocês entrarem no aplicativo Medcode de vocês e entrarem lá em herpes zoster, vocês vão ver umas imagens de pacientes meus com herpes zoster que eu coloquei lá. Só que eram pacientes HIV positivos imunossuprimidos graves. Então, você vai ver um conjunto de 10 dermátomos em sequência. Uma coisa brutal, absurda, comum, né? gigante, que não é o comum. Depois dá uma entrada lá no aplicativo Medcode de vocês, dá uma olhada lá na parte de herpes zoster, no aspecto das lesões. Eu botei umas fotos bem chamativas, tanto de herpes zoster oftálmico, quanto de herpes zoster intercostal. E a lesão é muito dolorosa, né, Áurea? Eles reclamam muito de dor, né? É uma causa de dor torácica que não é muito incomum, né? E na emergência, às vezes, a gente pega o paciente que está começando a aparecer a lesão, né? Pelo menos eu vejo isso na prática, né? A dor vem antes da lesão aparecer, né? E aí, alguns dias depois, começam a aparecer as vesículas. E aí você consegue fazer o diagnóstico lá mais facilmente, né? Mas é uma causa de dor torácica que não é muito incomum, principalmente no idoso. E algumas vezes ele faz a dor torácica e não aparece a lesão. O herpes sem herpes, né? Que é acostumado a dizer. Que isso dificulta bastante o diagnóstico às vezes, né? Quando a dor precede, logo depois aparece a lesão, aí fica mais fácil, né? Às vezes o diagnóstico é atrasado, porque o paciente tem dor, aparece um eritema e só depois aparece a vesícula. Aí é quando o diagnóstico é dado, né? Às vezes acontece isso, principalmente em ambiente de emergência, né? Agora, Áureo, em relação principalmente o herpes zoster oftálmico, né? Eu vejo muita confusão diagnóstica. Às vezes a pessoa acha que é uma celulite periorbitária, por exemplo. E o aspecto é de celulite, né? Pode confundir realmente, né? Só depois que aparecem as vesículas e tal, aí fica mais claro, E né? assim mesmo ainda é complicado, né? Porque, assim, lesão ocular é sempre mais complicado para o clínico, né? A gente tem mais medo, né, da lesão. Certeza que perdeu a visão. Exatamente, né? É uma complicação grave, né? E geralmente o herpes zoster oftálmico, ele tem duas situações especiais vinculadas à clínica. Uma a gente já falou, que é a paralisia facial, paralisia de Bell, né? Facial periférica, né? Com desvio da comissura, o paciente não consegue fechar a pálpebra, né? Quando ele tenta fechar a pálpebra, ele olha para cima e é o sinal de Bell, né? Quando tem acometimento, principalmente no canal auditivo, né? Pegando o sétimo par, o nervo facial, que é a síndrome de Hansen-Hunt, que é a que o Justin Bieber teve. E a segunda é quando você tem acometimento do ramo nasociliar, do ramo oftálmico, quando geralmente tem lesões na ponta do nariz, que geralmente tem ceratite herpética associada. E esse, logicamente, tem que ser avaliado por um oftalmologista. Vai ter que fazer lá um exame com rosa bengala para ver se tem ceratite, né? Fluoresceína, para ver, né? Agora, das lesões intercostais, a gente vai falar um pouco de tratamento daqui a pouco, que serve tanto para as lesões intercostais quanto para o herpes zoster oftálmico. Você citou muito a dor, né? A dor que também existe no herpes zoster oftálmico. Você geralmente faz analgesia com o quê, assim, nesses pacientes? Eu faço analgesia inicialmente com analgésico simples, né? Dipirona, paracetamol. Em geral, não resolve, né? E aí a gente parte para uma associação que às vezes não é possível no idoso, que é um anti-inflamatório. E a gente pode associar até... Eu gosto muito de pregabalina, né? Tilex também, né? Tilex é opioide, né? Opioide no terceiro passo. Mas eu tenho os anticonvulsivantes. A pregabalina. É uma dor neuropática, né? Neuropática. Então você pode usar lá, se você for mais raiz, mais velho, tá lá no interiorzão, pode usar amitriptilina. Amitriptilina, nortriptilina. 25 a 100 miligramas, já amitriptilina, funciona muito bem. A carbamazepina, que é um pouco temida pelas suas interações medicamentosas e risco de farmacodermia, tal, etc. Pode usar também. Gabapentina, pré-gabalina. A pré-gabalina hoje, para mim, é a melhor opção desses, porque tem menos efeito colateral. Ainda dá sonolência, né? Mas tem menos efeito colateral do que esses outros, né? Talvez a gabapentina e a pré-gabalina sejam, para mim, os melhores.
Pregabalina é uma posologia mais cômoda, né? Você pode fazer 2 vezes por dia, mas com 1 vez ao dia, de noite, já costuma ter uma Funciona bem, resposta né? muito boa. A gabapentina você tem uma dose muito ampla, né? Você pode É, variar de 300 miligramas a a 900 900 miligramas, miligramas. até 4 vezes por dia. Então, a pregabalina também funciona super bem. E corticoide, você costuma usar a prednisona? Use em dose alta. O quê? 40, 60? 60 miligramas, em geral 60 miligramas. Aí uns 7 Em dias, geral, até melhorar ali as 0,75 lesões. miligramas por quilo, é a conta que eu faço mais ou menos. Mais ou menos uma semana, no máximo 10 dias, né? Existe uma discussão saudável, né? Que é a seguinte, se você fizer uma boa analgesia e usar corticoide, o risco de dor crônica, de neuropatia pós-herpética é menor. Diminui, né? Diminui, mas isso é um pouco discutido ainda, né? Porque na prática a gente vê que isso é muito individual, né? Você faz o diagnóstico, começa o tratamento, entope o paciente de corticoide e, assim, a resposta é diferente de um para o outro. Eu geralmente... Tem paciente que fica com 1 ano com dor. Eu geralmente faço isso, cara. Eu uso um anticonvulsivante desse, né? A gabapentina, a pregabalina, né? Ou amitriptilina, né? Um antidepressivo tricíclico. Raramente usei carbamazepina, mas ela é até considerada, por alguns estudos, escolha, tá? Cara, um outro medicamento que eu tenho, cheguei a usar em alguns casos com boa resposta, foi a duloxetina. Duloxetina, para dor que cronifica mesmo, né? Mais corticoterapia, como você falou, com prednisona, na fase aguda. Tem que usar. Se não corrige a dor, porque às vezes a dor é muito intensa, eu boto lá um Tilex da vida. Opioide, tem que usar mesmo. E o tratamento da doença, que é o aciclovir, né? Esse é o principal. Só que o aciclovir, meu amigo, é 800 miligramas 5 vezes ao dia. O comprimido de aciclovir é de 200, tá? São 20 comprimidos por dia. Então o cara vai tomar ali, 4 comprimidos de aciclovir 5 vezes por dia, sendo que ele não precisa acordar de madrugada para tomar. São as 5 tomadas enquanto ele está acordado, né, durante o dia. Isso aí por 7 dias, pelo menos, porque às vezes tem que tomar mais tempo. Eu tenho usado mais o valaciclovir, pela posologia mais cômoda, né? Mais caro também. É mais caro, mas compensa, né? Para quem pode, porque não é também absurdamente caro, né? Isso. Agora, nos casos graves, né, como das imagens que vocês podem ver lá no seu Medcode, no elemento herpes zoster, aí tem que internar e vai usar ciclovir venoso. E é a mesma dose que a do herpes simples. É 5 miligramas IV de 8 em 8 horas, beleza, gente? E é complicadíssimo, né? Coisas que podem acontecer. Infecção secundária, impetinização da lesão. Até uma das imagens que tem lá de herpes zoster oftálmico tem uma impetiginação, tem pus na lesão, né? Dor crônica, neuropatia pós-herpética, né? Alopécia, quando pega o ramo oftálmico e perde o cabelo naquela região, às vezes deformantes, cicatrizes que ficam, né, por longo período. Então, é uma doença que não pode ser negligenciada, ela tem que ser tratada, paralisia facial, como a gente falou, a ceratite, que pode gerar perda de visão, né? Então, assim, é uma doença muito importante, o manuseio precoce, assertivo, correto. Porque eu também já vi muita gente prescrever subdose de aciclovir. Um comprimido de 8 em 8 horas, vejo muito isso. Um comprimido. Ou então tratar como se fosse herpes simples, né? 200 miligramas 5 vezes ao dia. Também. Né? Assim, e importante hoje é falar sobre a vacina, né, cara? A gente já tem a vacina, chegou no Brasil ano passado, né? Claro que o laboratório quer recomendar para todo mundo, né? Então eles dizem que a partir dos 50 anos já é recomendado. Eu acho que é exagero, mas eu acredito que todo idoso tem a indicação, principalmente lá depois dos 70 anos de idade. Pacientes HIV consta lá no calendário vacinal do paciente imunossuprimido. Imunossuprimido, com certeza. É porque também o herpes zoster, ele é reativação, mas ele também pode ser reinfecção, da mesma maneira. Você pode ter contato com algum doente com herpes zoster ou com oftálmico ou com catapora mesmo e reativar. Tem alguns casos, por exemplo, já vi muito paciente fazer imunossupressão para tratar lúpus, nefrite lúpica, com ciclofosfamida. Cara, e na sequência, ou da varicela mesmo, catapora, ou o herpes zoster. Diabético descontrolado, né? Herpes zoster aparece direto. Então, assim, é um assunto quente, né, na medicina. Com certeza, com certeza. Doença muito comum, né, no idoso, principalmente,
imunossupressão também. Então, assunto que deve ser debatido sim, né? E a vacina também chegou, então é outra coisa a ser debatida, né? A vacina tem uma eficácia razoável, né? Mas eu acredito que se desenvolvam vacinas melhores. Com o né? tempo, né? Com Com o maior tempo, isso vai imunogenicidade, né? melhorando. Bom, então, esse papo aí também das vacinas vai ficar para um outro momento também. Um dia nós faremos um papo MedCode só para discutir aí o calendário vacinal e as novas vacinas. Áureo, quer dar as últimas palavras? Só agradecer aí a presença de todos aí, a audiência, né, que tem crescido. E, enfim, convidar a todos aí para a semana que vem para o nosso próximo Papo MedCode. Boa noite a todos aí. Boa noite, Gui. E até a próxima aí.